Estamos no nosso 10º encontro. Fechamos ontem a revisão da primeira semana e fizemos orientação de estudos para a segunda semana. Do primeiro bloco semanal, ficamos com algumas pendências, com algumas aulas em dívida com vocês. Aula de hoje, meu interesse aprofundar um pouquinho o conceito de transcendência e imanência. Hoje no Bom Dia, disse a vocês, Bom Dia, que se encontra no Telegram da empresa IBRAF, eu disse o seguinte pensamento. No teatro dos sonhos, o inconsciente se revela em máscaras simbólicas, dançando no palco da consciência, para além da razão. No teatro dos sonhos, o inconsciente se reveste de máscaras simbólicas, dançando no palco da consciência, desafiando a razão. Onde queremos chegar com esse pensamento? A vida tem as cores que nós pintamos. A vida tem as cores que você pinta. O sabor, a memória, a emoção. A vida, ela tem o tamanho do lugar em que nós pisamos. O tamanho do mundo depende de nossas experiências. O tamanho do mundo depende de nossas pegadas. Com isso, estou sensibilizando o nosso grupo a esse momento, acredito, muito rico, de didaticamente apresentar a vocês percepções das possibilidades dos diversos olhares, diversidade de olhares, de visão de mundo, de visão de homem. Tudo depende do lugar onde nós pisamos. Então, 2 conceitos que estou à procura de esclarecer a vocês farão parte da nossa caminhada. A experiência da transcendência e a experiência da imanência. Lembrem-se sempre, transcendência, pensar o sentido do universo, da vida, da realidade, para além da dimensão física. Isto é transcendência. Pensar o sentido da realidade, da vida, nos limites da matéria, nos limites do físico, isto é imanência. Pense você, das experiências que você já tem feito em termos de transcendência. Por exemplo, quando nós procuramos da experiência do nosso ego experimentar o inconsciente, poderíamos dizer que é uma experiência de transcendência. Quando nós procuramos experimentar a vida partindo do ego para chegar no inconsciente, partindo do consciente para chegar no inconsciente, trata-se de uma experiência
de transcendência. A transcendência está presente na metafísica. Certamente vocês já ouviram falar disso. Eu brinco jocosamente quando eu estou diante do gado, de um boi, de uma vaca, aquele olhar do boi quando encontra com o nosso olhar, o olhar da vaca, do bezerro, quando encontra com o nosso olhar, a gente tem a sensação do olhar metafísico, aquele olhar infinito, aquele olhar que procura enxergar para além da realidade. Evidentemente, estou dando um exemplo de um modo folclórico. Então, a metafísica procura explicar a nossa realidade para além daquilo que a matéria nos permite, nos oferece. A religião, aqueles que experimentam o fenômeno religioso, aqueles que experimentam tradições religiosas, se dão conta que fazem a experiência de uma transcendência em contemplação, em oração, por meio da experiência de fé, por meio do sentimento religioso, eu me coloco num contexto, num espírito de conversar com Deus. De conversar com Deus. Eu, matéria, uma transferência, uma transcendência para conversar com um espírito, para conversar com uma entidade divina. Isto é uma experiência de transcendência. Na religião. Na arte, certamente, com tantos alunos que nós temos acompanhando o curso, quantos não são artistas? Nos diversos campos. A arte também é uma linguagem de transcendência. Experimentar emoções, experimentar sentimentos para além da realidade física, para além do tangível, para além do palpável. Nós estamos diante de uma obra de arte. Certamente eu a melhorei com a minha imagem, trocando o olho pela minha personalidade. Uma obra de arte que acabei criando, revisitando, ressignificando, relendo. Salvador Dalí. Certamente ele está a balançar no túmulo. A arte, ela nos remete a uma transferência, a uma transcendência, uma experiência de emoções e sentimentos para além daquilo que nos é dado na experiência física, instrumental, corpórea. Transcendência. Nas terapias psicanalíticas, existe uma intenção de transcendência quando nós falamos de introspecção profunda, onde se busca libertar as restrições do ego, do consciente, muitas vezes limitado por experiências que nos oferecem limites falsos da vida e da realidade. Quando eu me permito, num processo de introspecção profunda, encontrar os meus pedaços, os meus fragmentos, provocados pelas limitações do meu ego consciente, que muitas vezes nos cria limites falsos, eu estou num processo de transcendência. Passando para a imanência, entender a realidade no limite da experiência corpórea, no limite da experiência física, e eu diria assim, o olhar da transcendência, um olhar mais sofisticado,
um olhar mais elevado, uma experiência com mais raízes, uma experiência com mais personalidade. Veja quantas experiências você pode sinalizar em se tratando de transcendência. A transcendência, ela se apresenta numa diversidade, transcendência religiosa, teológica, transcendência filosófica, de conhecimento, a metafísica, transcendência artística, canto, música, som, percussão, dança, pintura, literatura, poesia, experiência de transcendência. E comentamos também uma outra que eu não posso deixar de lado, as terapias, experiência de transcendência. Falando da imanência, então, imanência, a experiência que acontece limitada pela dimensão física. Eu diria, por que em primeiro lugar, a transcendência, uma experiência mais sofisticada, mais elaborada, mais intelectual. A experiência imanência, uma experiência mais da prática, do cotidiano, do dia a dia. Eu, quando me coloco ou ando à procura de um pôr de sol numa praia, ou do nascer do sol numa praia, para experimentar a beleza da aurora, ou experimentar a beleza de um sol poente, um sol que brilha no mar, reflete uma sensação de infinito, reflete uma sensação de uma plenitude de vida, movimento das marés, das ondas, o som do mar. É uma experiência de imanência que pode me conduzir a uma experiência de transcendência. Então, quando eu me dou conta da beleza, da complexidade da natureza, é uma experiência de imanência. Quando eu me dou conta da beleza do corpo humano, como essa máquina que criada apresenta mistérios de origem, mistérios de sentido de existência, mistério da sua autorregulagem, do seu sistema perfeito. Nós só nos damos conta de alguns órgãos do corpo quando eles começam a chamar a atenção. E eu, nesses últimos tempos, vocês não imaginam como eu encontro um prazer enorme em caminhar todos os dias. Por quê? Porque meus ossos conversam comigo todos os dias. Meu joelho, meu quadril sinalizam, pedem um diálogo, pedem um acordo de não violência, sinalizam que existem. Nós nos damos conta de alguns órgãos vitais quando eles estão a sinalizar do tempo da existência, do tempo da manutenção, do tempo do desgaste. Experimentar o próprio corpo é uma experiência de imanência. Experimentar a linguagem, uma experiência de imanência. Vejam que encanto é a linguagem, é a diversidade da linguagem, a diversidade dos idiomas, a diversidade dos sons, a diversidade das escritas. Como a linguagem, no nosso caso, no meu caso, permite saborear a metáfora, uma forma de falar da realidade, uma forma de
revelar a minha experiência, a intensidade das minhas experiências através de metáforas, metonímias, sinédocos. Que maravilha a linguagem! E a gente sempre está dizendo, a linguagem é fantástica. Na linguagem nós habitamos, na linguagem nós encontramos a nossa casa. Como é bom cuidar da nossa casa. Experiência da linguagem, uma experiência de imanência. As relações sociais, experiência de imanência. Como é bom partilhar a vida. Como é bom partilhar a vida. Nenhum homem, nenhum ser humano é uma ilha. Nós precisamos dos outros para que a nossa vida tenha sentido, valha a pena. Experiência de imanência. Portanto, fica muito fácil quando nós experimentamos a transcendência, quando nós experimentamos a imanência, trabalhar figuras de linguagem. Preste atenção nesses exemplos que eu vou passar para a nossa meditação. Como um relógio, o coração marca o tempo da vida. Veja quanta imaginação, quantas possibilidades. Uma experiência de imanência em relação ao corpo. Uma experiência de transcendência em termos de tradição religiosa. Na oração, nós buscamos um diálogo com Deus. Segundo algumas tradições, é Deus quem toma a iniciativa de ir ao encontro do homem. Isto é uma experiência de transcendência, é uma experiência de fé, isso é um sentimento religioso. Uma outra linguagem figurada de imanência. Nossas palavras, janelas da alma. Nossas palavras, janelas da alma. Um outro exemplo de transcendência em relação à arte. A arte é uma ponte arqueada entre o mundano e o sagrado. Com isso, eu cumpri meu compromisso de uma breve reflexão a respeito de transcendência e imanência. Não contente com essa pequena reflexão, resolvi trazer outros lugares. Todos nós fazemos experiência de imanência e transcendência. Muitas vezes a gente não consegue criar categorias para definir o que é uma coisa e o que é outra. Dei a vocês alguns exemplos. Como estou investindo no cenário da diversidade, na ideia da floresta, dizia no último encontro, uma floresta habita a minha mente. Diversas árvores, diversas plantas, diversos frutos, diversas aves, diversos animais, águas em quantidade, som, luz, sombras em quantidade. Eu preciso aprender a mergulhar no meu universo, no meu inconsciente, para trabalhar um diálogo comigo mesmo. Portanto, vamos dar uma pequena parada pelo tempo de 15 a 20 minutos de provocação, sensibilização. No segundo momento, quero trabalhar com vocês
diversos lugares onde a nossa visão de mundo acontece. E a gente vai se dar conta da diversidade dos olhares, da diversidade das oportunidades e possibilidades de ver o mundo com os nossos olhares. Dizia no início, a vida tem a cor que você pinta. A vida tem a cor dos nossos olhares. Em termos de tamanho, em termos de passos, de pegadas, em termos de caminhada, a vida tem as cores que você pinta. E vou mostrar, então, a partir de várias óticas, a possibilidade de ver o mundo, para que nós possamos descobrir qual é a nossa ótica, quais são os nossos óculos. Vamos entrar no campo do simbólico, eu posso interpretar o mundo na perspectiva do simbólico, coisa que eu gosto de fazer, eu, João, gosto de interpretar o mundo na perspectiva do simbólico. Gosto de explicar o mundo na perspectiva do simbólico. Gosto de dar sentido ao mundo e a mim mesmo e às pessoas e ao entorno na perspectiva do simbólico. Então, nós temos uma visão simbólica como oportunidade, nós temos uma visão real, e temos uma visão imaginária. Quando eu era adolescente, bem baixinho para vocês, eu era expert no imaginário. Tinha uma fantasia muito fértil, uma imaginação fantástica. Quando estava estudando, minha mente estava no campo de futebol. Quando estava ouvindo um sermão, minha mente estava no teatro. Quando estava no teatro, minha mente estava na igreja. Quando estava na igreja, minha mente estava no refeitório. Experimentei como a fantasia faz bem, como a fantasia alimenta a alma. Mas tem um momento na vida que nós caminhamos no sentido da sincronicidade, da convergência. Não podemos passar a vida toda divididos. Então, mostrarei a vocês. Aguardem. Continuando, observem essa pintura de Salvador Dalí. Observem a pintura de Salvador Dalí. Não posso atrapalhar a pintura. Imaginem, trabalhem a imaginação. Nós temos diante de nós um quadro, nós temos a ideia de terra, temos a ideia de água, a ideia do mar, temos a ideia das velas, a ideia da caravela. Estamos diante de um ser humano. O que nos diz essa pintura? Se chama um navio. Pensem, nós dizíamos que a psicanálise é um portal. A psicanálise é uma provocação. A psicanálise é uma possibilidade que nos é dada de enxergar para além daquilo que é dado aos olhares. Imagine o que Salvador Dalí traduziu com essa pintura. Como nós vamos experimentar? Já experimentamos no primeiro momento a possibilidade de dar conta do que é uma experiência de transcendência e o que é uma experiência de imanência. Evidente que a transcendência
nos coloca a ver a realidade para além da matéria. É verdade que a imanência nos coloca a ver a realidade de dentro, no limite da matéria. Nós podemos pensar na nossa experiência. Aí voltamos. A vida tem as cores das nossas velas. A vida tem as cores da nossa caravela. Lembrando do barco e das borboletas. A vida tem o lugar onde pisamos. Pisamos na terra, pisamos na água, nos movimentamos. A nossa identidade, ela não se restringe e nem pode se restringir, se limitar ao lugar onde muitas vezes nascemos e morremos. Nós fizemos uma das críticas ao Freud, foi justamente a experiência eurocêntrica, interpretar o mundo numa perspectiva europeia. Pense bem em nossas visões de homem e de mundo. Eu dizia, quando nós nos encontramos diante de um texto, nós analisamos a epistemologia, que tipo de conhecimento existe ali dentro. Nós analisamos a ontologia, que tipo de ser, que tipo de homem se apresenta dentro daquelas mensagens, daquela comunicação. Então, a vida tem o tamanho e a largura das nossas velas. Em não se tendo velas, nenhum vento se torna favorável. A vela, ela pode nos ligar àquele texto do George Forbes, bússola. Estamos bussolados ou estamos desbussolados? Estamos com referência de orientação, estamos sem referência de orientação. O tamanho do mundo depende do nosso barco, depende de nossa navegação, depende dos pontos de partida e pontos de chegada. Eu tive um privilégio, toda a experiência pessoal é sempre uma provocação para uma autoanálise minha e de vocês. Sempre que eu falo a partir da minha pessoa, tomo a liberdade de falar a partir da minha pessoa, porque tenho que falar dentro de uma concretude, de uma experiência vivida. Estava falando. A vida nos oferece uma série de privilégios, uma série de oportunidades. A vida nos apresenta, muitas vezes, aquele famoso dito popular, o cavalo que passa com arreios, que passa selado, e muitas vezes a gente perde aquela oportunidade. Visões de vida. Precisamos alargar o nosso horizonte para enxergar mais longe. O tamanho do mundo depende de nossas experiências. Voltaremos ainda a esse quadro, mas esse quadro nos abre a segunda sessão de hoje. Vamos a ela. Pessoal, façam aí os descontos necessários para a simplicidade da nossa tela. O importante é a intenção. O que me interessa sinalizar a vocês é a diversidade dos olhares. Nós interpretamos a realidade do lugar onde nós pisamos. Vejam bem nisso.
Vejam bem isso. Daí o respeito às diferenças. E eu disse a vocês que a vida oferece alguns privilégios. A todos nós. Cabe escutar esses privilégios. Cabe aprender a ler esses privilégios. Eu contei a vocês aquele conto do Paulo Coelho, quando dizia, vou repetir porque ele é oportuno, quando dizia, numa região haveria um temporal, muita chuva, uma inundação, e era para ficar atento, que ele ficasse atento. E ele, compromisso, não morreria. O que aconteceu? Veio o temporal, veio a inundação, os amigos passaram por perto de barco e falaram assim, venha conosco. Ele disse, não, eu fico aqui no telhado esperando o tempo passar. Recebi a informação de que não morreria. E na sequência, outro barco, outro não, outro barco, outro não, e veio a falecer. Quando compareceu diante do Senhor do Universo, reclamou. O que nós combinamos? Que eu não morreria. E o que ele ouviu do outro lado? Nós combinamos, você não morreria. Lhe mandei 3 ajudas. Primeiro barco, segundo barco, terceiro barco. E você não aceitou nenhuma delas. O que tem a ver isso com o que nós faremos agora? O que nós faremos agora? Mostrar a cada um de nós a diversidade das visões, a diversidade dos lugares de interpretação da realidade, a diversidade dos valores, a diversidade das ciências, a diversidade das experiências de transcendência, a diversidade das experiências de imanência, a nossa experiência de transferência, a nossa experiência de transcendência, a nossa experiência de imanência não pode ser absoluta, não pode determinar o comportamento do nosso entorno e das pessoas mais próximas. A diversidade nos mostra que, diante da realidade, eu tenho que me dar conta do lugar onde estou pisando e da visão que esse lugar me permite. Eu posso estar ao sopé do monte, eu posso estar no meio da montanha e eu posso estar no cume da montanha. Em quaisquer lugares em que eu me coloque, a minha visão será diferenciada. Pense nisso. Portanto, uma série de visões. Por que dizia dos sinais que são dados? Porque a vida nos provoca, colocando do nosso lado sinais diferenciados em termos de visão de mundo, visão de valores, visão de código, visão de moral, visões de culturas diferenciadas. A vida nos proporciona. A gente precisa aprender a fazer a leitura. Estarmos sempre abertos. O nosso ponto de vista, ele é muito relativo. Ele pode construir a proporção da partilha, na proporção da troca, mas nunca pode assumir uma posição de superioridade. Pense nisso. Então vamos às visões, pedir que vocês considerem a minha pressa e eu apresento a vocês um material modesto, mas que é importante é ficarmos com a ideia que ele nos permite. Então veja o seguinte,
filosofia ocidental, ela tem uma visão de homem, ela tem uma visão de mundo. Veja que desde o tempo dos filósofos, pensadores, que se tornaram clássicos, que pensavam a realidade, e os gregos começaram a pensar o sentido da realidade a partir da lógica, a partir da metafísica, a partir da epistemologia, construir o conhecimento. Qual é a natureza do conhecimento? O que é o conhecimento? Para que serve o conhecimento, as informações? Os gregos começaram por aí. Então, nós entendemos que muitas vezes a nossa pretensão, eu sou uma pessoa lógica. Gosto muito da lógica. Quando você está diante de situações onde a lógica não é a mediadora, é meio difícil a conversa. Não tem lógica. Eu falo uma coisa, ele fala outra. Eu penso uma coisa, ele pensa outra. Não tem lógica a nossa conversa. Não tem lógica, não tem sincronicidade, não tem pegada. Nossa, o que você acabou de fazer não tem lógica. Você aconteceu, fato, em uma casa, a funcionária da faxina não conseguia fechar a torneira. O que ela fez? Torneira do banheiro, fechou a porta do banheiro e foi-se embora. Inundou a casa toda. Tem lógica? Não tem lógica. Como é que é possível isso? Pense em vários exemplos onde a lógica não prevalece. Eu gosto de brincar muito com uma experiência que eu fiz certa vez, ainda na minha vida de solteiro, indo de São Paulo para São José dos Campos. O meu carro parou na estrada porque arriou a bateria. Meu carro tinha mais ou menos 2 anos de vida. Chateadíssimo com o acontecido, dado a experiência da noite e da madrugada. No dia seguinte eu comprei outro carro. Poderia ter trocado a bateria. Não tem lógica o que eu fiz. Sensatez, equilíbrio, virtude, a lógica. Com relação à metafísica já falamos bastante. Nós podemos pensar o sentido da vida para além da existência da matéria. Eu gosto de usar muito essa imagem. As pessoas se dividem. Existe muita gente que entende que o sentido da vida, ele vai até o tempo da matéria, o tempo da vida do corpo. O corpo se acaba, a vida se acaba, c'est fini. Existe um outro grupo que diz, não, a vida é muito mais que o corpo. A vida é para além do corpo. O corpo acaba e a vida continua. Existe uma dimensão de espiritualidade, existe uma promessa de uma vida diferente, que é a vida melhor, que é a vida eterna, que tem ressurreição do corpo físico. Metafísica, pensar a transcendência, pensar a vida para além do tempo da matéria. O corpo é um instrumento de comunicação. Nós entendemos que o corpo é físico, que o corpo é espiritual, que o corpo é social, que o corpo é emocional, que o corpo é inteligência. Filosofia ocidental. Ponto de partida para dar sentido à realidade, questionando a natureza da existência e a realidade e a verdade. Um outro lugar onde nós podemos pisar, a ciência moderna. Na ciência moderna, tudo é empírico, tudo é experiência. O método científico existe, está provado, é verdade.
experimentação, observação, raciocínio. A natureza tem suas leis, os fenômenos do universo têm suas leis. Vejam a história das descobertas, a história das ciências, a curiosidade do homem ao longo dos tempos em descobrir essas leis, esse sistema que funciona de uma forma harmônica. Hoje nós temos, quando nós falamos do ecossistema, da sustentabilidade, nós estamos muito sensíveis para que o homem não force essa engrenagem, para que o homem não violente essa engrenagem, esse sistema, para que o homem não violente um sistema que funciona perfeitamente. Então vocês vejam as várias ONGs, as várias bandeiras, os vários fóruns, os vários congressos. Precisamos pensar o planeta para nós e para nossos filhos e para um futuro longínquo. Poluição sonora, poluição ambiental, industrial. Toda a atenção nossa voltada para manter o ecossistema saudável. Então, no campo da ciência, no campo da razão, a visão é sempre uma visão científica, é um cientista, é um acadêmico, é um estudioso, ele pensa diferente, ele faz diferente. Um lugar onde pisamos. Filosofia oriental. Nós sabemos que existe uma diferença agregadora de valores nas diferenças da cultura oriental e ocidental. É muito comum a gente se dar conta disso nas terapias orientais, nas terapias ocidentais, como o Oriente tem uma história de trabalhar a doença, tem uma história de trabalhar a pessoa que tem a doença. Nós aprendemos isso aqui no Ocidente. A biomedicina tem seu modus vivendi de interpretar a realidade, interpretar a doença, mas hoje é muito importante entre a doença e o doente ficarmos com o doente, ficarmos com a pessoa. Então, a diferença do pensamento oriental do pensamento ocidental. Me lembro de uma experiência com um oriental andando pelo Jardim Botânico. Um aluno universitário viu uma flor muito linda e recolheu aquela flor linda para dar de presente à mãe, num gesto de carinho. E alguém com uma cultura oriental disse a ela: você não fez bem em recolher a rosa, a flor. A flor está ali para todos. Ela não está para você. Ela poderia ter uma vida longa e muitos teriam o prazer de admirar a beleza e o perfume. Você, no entanto, a recolheu. Veja a diferença da cultura oriental, cultura ocidental. Avançando, lugares em que nós pisamos para dar sentido à realidade. O lugar do existencialista é um pensamento filosófico, ênfase na liberdade individual, na escolha e na subjetividade. Vejam os filósofos existencialistas, os psicólogos existencialistas, os psicanalistas que fazem esse caminho. ênfase na liberdade individual, na escolha e na subjetividade. É muito saudável.
mas podemos alargar mais, aprofundar mais. Curiosamente, para os existencialistas, a existência, o sentido da existência, precede a essência. A gente vai se dar conta que, para os idealistas, contrário, a essência precede a existência. Uma questão filosófica. A existência, o sentido da existência precede a essência. Qual é o terreno em que você pisa? Primeiro a existência, depois a essência, ou primeiro a essência, depois a existência? Pense nisso. Realismo e idealismo. Também estamos falando de campos de filosofia, de lugares de sentido da realidade, visões de contraste. O realismo sustenta que a realidade existe independente da nossa percepção. Se o homem não existisse, o mundo existiria? Quem dá sentido para o mundo é a nossa consciência? Porque eu existo, as coisas existem? Ou as coisas existem independente da minha existência? Para o idealismo, a realidade é mentalmente construída. Cá entre nós, vocês diriam, existe aquilo que eu experimento. O que eu não experimento não existe. Caímos naquele dito popular. Muito próximo à analogia, mas nos mostra. Mais vale um pássaro na mão, do que dois voando. O sentido simbólico. Mais vale a realidade do dia a dia que nós vivemos do que uma realidade na nossa fantasia. Física quântica, um outro lugar para dar sentido à realidade. Nós sabemos que nesses últimos tempos a física quântica revoluciona as religiões, a medicina, os diversos códigos. Física quântica revela uma realidade fundamentalmente probabilística e não determinística, desafiando noções clássicas da causalidade da existência. Não vamos entrar no mérito, dada a complexidade. Em havendo oportunidade, faremos também uma parada específica para trabalhar alguns conceitos da física quântica. Um outro lugar de dar sentido à realidade, o lugar ecológico. Enfatiza a interconexão e a interdependência de todas as formas de vida e do sistema, destacando a importância de conservar e da sustentabilidade. Não sei qual é o grau da progressividade, da maturidade de cada um. Certamente cada um se encontra num estágio diferente. Hoje mesmo, a comentar uns 20 ou 30 anos atrás, eu tinha uma casa onde morava um casal de sapos. Na educação que eu dei aos meus filhos, eu ensinei a eles a conviver de maneira pacífica com essa criatura. Por quê? Porque é todo um sistema. Nada existe que não tenha uma funcionalidade, uma explicação. Faz parte de uma cadeia, faz parte da harmonia do sistema. Recentemente, experimentamos uma casa, em termos de locação, onde essa casa já havia um morador antes da nossa chegada. Um gambazinho com sua família. Permitimos que continuassem com suas saídas noturnas,
em busca de comida, de sobrevivência, e aprendemos a conviver pacificamente com o gambazinho. Nosso sistema, o ecossistema, essa sensibilidade ecológica de preservar o que é de todos, respeito. Hoje muitas ONGs preocupadas com os animais. Imagine, Idade Média se fazia uso dos cavalos para tração, para carruagens. Sob esses últimos tempos de cidades que fizeram motim pedindo para desativar as charretes que se movimentavam carregando turistas preocupados com a saúde, preocupados com a vida dura dos animais. Tudo a pensar, tudo a considerar. Lugar onde pisamos é o lugar que nos permite ver a realidade. Um outro lugar, feminismo e estudos de gênero. Nessas perspectivas, o desafio, as noções tradicionais de gênero e poder. Propõe uma visão de realidade que precisa reconhecer a diversidade das experiências e a importância das questões de gênero. Todos nós temos direito à felicidade. Nós não temos direito nenhum de nos apoiarmos em uma pseudo-moral e nos tornarmos arautos do que é certo e do que é errado. Pense nisso. Nesses últimos tempos, eu, com as minhas experiências, com os meus acertos e erros, cada vez mais, procuro interpretar a vida. Cada vez mais, menos interpreto a vida na perspectiva do certo e do errado. Cada vez mais interpreto a vida na perspectiva do bem e do mal. Em todas as ações que nós experimentamos porque fazemos ou porque recebemos de outros, o critério faz bem ou faz mal. Se faz mal, não avança. Se faz bem, pense duas vezes. Ninguém, não é uma profecia, ninguém, não é uma maldição, ninguém pode dar certo, viver bem consigo mesmo, quando para bem viver, passa por cima dos semelhantes. Porque é o esperto, porque é o inteligente, porque é aquele que leva vantagem. Experimentar a vida dentro de uma harmonia é se dar conta da importância de cada um que convive conosco nas suas diferenças. Valorize as diferenças, respeite as diferenças. Todos temos direito à felicidade. Um outro lugar para se ler a realidade, pós-modernismo. Pós-modernismo questiona as grandes narrativas, as verdades universais e totalizantes. Promove uma visão da realidade de forma fragmentada, construída socialmente e sujeita às múltiplas interpretações. Sempre todos os movimentos de leitura de realidade têm coisas boas e coisas ruins. Todas as visões de homem, todas as visões de mundo, todas as visões de cultura, de religiões, têm acertos e também têm fragilidades. Aproveite o melhor de cada uma delas.
aprimore-se, humanize-se, ocupe um degrau a mais no crescimento da própria maturidade. Outro lugar, e aqui nós estamos então saindo do campo das ciências, das filosofias, das religiões, e vamos entrar um pouquinho nas categorias que o Lacan gosta de trabalhar. Aqui apenas uma provocação de visões, de leituras de realidade, mostrando a vocês, nós nunca sabemos quem nós temos diante dos nossos olhares. Cada cidadão, cada pessoa, cada amigo, cada desconhecido, cada andarilho, cada aventureiro, cada cientista, cada profissional, cada ser humano tem uma história de vida, tem uma experiência de vida. A nossa experiência, outro dia eu usei esse aforismo, a nossa experiência deixa pegadas. O trabalho nosso psicanalítico é justamente descobrir as pegadas daquela fase nossa uterina até os 6, 7 anos. Essas pegadas se encontram naquele grande salão que nós chamamos do inconsciente. Depois de uma semana de aula, não sejamos nós que diremos que o inconsciente é uma quimera, uma mentira. Inconsciente existe. Destino é que não existe. Inconsciente existe, pense nisso. Então, nós vamos entrar agora em 3 tipos de leitura da realidade. Uma leitura simbólica, uma leitura real e uma leitura imaginária. Das visões, dos lugares de leitura do mundo, veja onde você anda melhor. Então, a linguística estuda a linguagem que molda a nossa compreensão da realidade. Como nós descrevemos a realidade. Nós descrevemos a realidade conforme ela nos afeta. Afeta a nossa percepção. Para mudar o sentido da realidade, eu preciso mudar a minha percepção. Como eu percebo as coisas. Dizia recentemente também, nós percebemos as coisas a partir das nossas experiências, a partir da nossa subjetividade, que não é absoluta, não é arrogante. A nossa experiência é uma experiência da singularidade, da nossa subjetividade. Não é modelo, não é referência, é mais uma, com suas descobertas, com suas fraquezas e suas virtudes. Vamos pensar um pouco na realidade simbólica que mexe na nossa percepção. Por exemplo, a arte. Trabalha com símbolos, trabalha com metáforas. Auditivas ou não, visuais, rítmicas, para experimentar ideias, para trabalhar experiências e ideias, que muitas vezes é difícil de verbalizar, mas é possível traduzir numa peça teatral, é possível traduzir numa pintura de um quadro, é possível traduzir numa poesia, num cinema, numa música, numa letra de música, numa melodia musical. A arte tem uma linguagem. Metáforas visuais ou auditivas que expressam as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós vamos trabalhar muito com a arte. Fique atento. E eu, pessoalmente, entendo
que são as melhores sínteses do sentido da vida. Vamos fazer uma experiência. A religião também é simbólica? A religião também é simbólica. A arte dá sentido? A arte dá sentido. A religião dá sentido? A religião dá sentido. Através de símbolos, para explicar conceitos espirituais, conceitos morais, ideia de céu, ideia de paraíso, de inferno. Recentemente usei uma figura de linguagem para sinalizar aquela sensação, a percepção do céu e do inferno. Vocês conhecem a parábola, um grupo reunido numa mesa, dois grupos diferenciados, um reunido, todos em mesas diferentes, mas mesas iguais. Um numa mesa redonda, todos se alimentando, e cada um tinha, para se alimentar, um palito longo. Nessa mesa primeira, com palito longo, todos estavam a passar fome, porque não era possível colocar comida na boca com um palito longo. Experiência de inferno, de situação terrível, ameaçadora, mortífera. Outra mesa do mesmo tamanho, com as mesmas condições, palitos longos, comida e uma sensação de céu, de paraíso. Onde estava a diferença? Que naquela mesa, cada um com seu palito longo, alimentava aquele mais distante. Conceito de céu, conceito de paraíso, sensação de bem-estar, sensação de mal-estar, que depende das condições que a vida nos oferece e das condições que nós encontramos para uma solução. Religião, sentido simbólico, mitos e lendas, carregados de sentido, de propósito. Veja a tradição da nossa história, a tradição dos povos, a tradição das culturas, o que chegou até nós hoje. Tive o privilégio na minha infância de viver com muitos contadores de histórias. O meu universo simbólico foi carregado desde a infância com muitas histórias infantis, pelos meus pais, pelos livros que tive acesso, pelas pessoas. Curiosamente, na minha juventude universitária, ou mesmo da adolescência até a idade madura, sempre fui alguém daqueles que privilegiava as pessoas mais idosas. Quantas coisas aprendi com elas. Pelas prosas, pelas conversas, pelas histórias, pelas lendas que me passavam, pelos mitos que me relatavam. Linguagem simbólica para explicar a origem do mundo, natureza humana, os fenômenos naturais, através de metáforas que mexiam e mexem nas nossas emoções. Para vocês terem uma ideia, quando em colônias de férias nós levávamos alunos ou do segundo grau universitários para uma experiência de convivência, de coletividade, era muito comum à noite fogueiras e contar histórias, lendas, levar àquele grupo experiência do passado dos nossos pais. E como essas lendas enchiam os olhos, enchiam a alma daqueles que ouviam. Quantos não ouviram história da mula sem cabeça, do lobisomem e por aí afora? Ainda me lembro da história tão falada da Maria Sabe Tudo,
Um rei tinha em seu palácio uma mulher simples. E o rei foi pescar. E ela disse ao rei: o senhor não vai pegar nada. Que adianta? O rei foi e voltou da pescaria de mãos vazias. Chateado, o rei disse a ela: eu quero você amanhã aqui. Não pode vir a pé. Não pode vir vestida. E se apresente a mim aqui no palácio. Chegando em casa, amargurada, disse ao pai, que era pescador. E o rei pediu ainda que levasse a ela um peixe. Pai, tudo bem, minha filha, vamos à pescaria e amanhã nós vamos resolver. Pescou um peixe caprichado e disse a ela: talvez vocês não conheçam a expressão, para que ela não estivesse com roupa e nem sem roupa, ela colocou aquela famosa anágua. Para não ir de nenhum veículo e não ir a pé, o pai disse: vou te levar nas minhas costas. Chegando no palácio do rei, o rei ficou admirado com a Maria, sabe tudo, e resolveu se casar com ela. Depois de um tempo, o rei resolveu fazer uma caçada e disse: Maria, pode abrir todas as portas do palácio, mas não abra essa porta. Quando o rei saiu, primeira porta que ela abriu, havia um homem que foi condenado a passar a vida comendo couve. Achou um absurdo, tirou o homem, deu comida, deu roupa, deu banho e mandou o homem embora. Quando o rei retorna, chateado, o rei diz assim: Maria, não era para você fazer isso. Pegue tudo o que você quiser e vá para a casa do seu pai. Que fez a Maria, sabe tudo, esperou o rei dormir. Quando o rei dormiu, pediu que os soldados o levassem na sua cama para a casa, para a tapera do seu pai à beira do rio. Quando o rei acordou, se deu conta onde estava e gritava: Maria, Maria, onde estou? E Maria disse: você me disse que pegasse o que me interessasse do palácio, o que me interessava era você, e eu trouxe para a casa dos meus pais. O rei, em ficando admirado, retornou com Maria para o palácio. Essa história eu ouvi diversas vezes da boca de minha mãe, ficou aqui. Simbolismo, quanta riqueza existe nessa história, quanta sabedoria existe nessa história. Simples. Mitos e lendas, simbolismo. Avançando, nós estamos com 1 hora de espaço, de tempo de vocês. Não quero ultrapassar esse tempo. Então, paramos em ciências naturais. Nós estamos a ver, admirar, saborear a diversidade das visões de homem, de mundo, a diversidade de valores, de cultura, conforme a lente que nós colocamos diante dos nossos olhares. Pessoal, dentro da nossa pedagogia da paciência, dentro da pedagogia da nossa relação saudável, eu paro o nosso trabalho, o nosso encontro, a nossa aula nesse momento. Abriremos depois um outro bloco amanhã para dar continuidade a essa experiência nossa de enxergar a realidade do lugar onde pisamos, de enxergar a realidade para além daquilo que nos é dado aos olhares. Tenham um bom descanso e um bom estudo.